Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 30 de março de 2021, terça-feira, eu sou Júlia Stanzioni e continuamos nessa semana com os feriados antecipados determinados pela Prefeitura. Nada de comércio, rodízio de veículos ainda em horário diferenciado. Vamos lembrar que hoje ficam proibidas de circular placas com final 3 e 4, das 10 da noite até as 5 da madrugada de amanhã. Agências bancárias também não funcionam, somente serviços essenciais. As medidas fazem parte de um pacote para tentar conter o avanço do novo coronavírus aqui no estado. O Jornal da Rede Alesp traz muito mais informação para você. Jornal da Rede Alesp. E a gente já começa então aqui hoje falando com a nossa repórter Melissa Araújo, que conta tudo o que acontece aqui de movimentação no Parlamento Paulista e tem sido também muito da discussão sobre a vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Olá, Melissa, bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Quais as suas informações? Bom dia, Júlia. Júlia, o tema da vacina tem estado muito em pauta aqui no parlamento. Desde o dia que o deputado Carlão Pinhatari assumiu a cadeira de presidente da Assembleia, ele já assumiu com esse discurso de que o tema da vacina seria prioridade. Alguns projetos estão tramitando na casa sobre essa questão da vacina, eles estão sob análise dos deputados sobre a questão da vacina, principalmente projetos autorizativos para que o governo compre essas vacinas. A gente lembra que o projeto autorizativo, ele é como se desse uma permissão ao executivo para fazer alguma ação. Então, os deputados, na verdade, eles têm, nessa legislatura, eles fizeram um acordo de evitar um pouco projetos autorizativos. Só que esse é um momento diferente, esse é um momento em que é necessário o projeto autorizativo, porque por uma medida até simbólica do andamento aí da compra desses insumos. Então, esse é um projeto importante que os deputados estão debruçados para aprimorar os textos dos projetos que surgiram, que já surgiram, para que o Estado de São Paulo garanta vacina a todos os cidadãos paulistanos. Então, como eu falei já, desde que o Supremo Tribunal Federal permitiu que os estados tivessem autonomia na mitigação da pandemia, os deputados já começaram a se movimentar nesse sentido, né? Alguns projetos para garantir as vacinas que a gente já tem liberação pela Anvisa, outros projetos se pautam, por exemplo, nas autorizações que já foram dadas em outras agências internacionais. Então, quer dizer, a vacina já passou por um processo de autorização numa agência internacional. Então, os deputados apresentaram projetos para que esse insumo tivesse permissão para chegar até o Brasil. Isso é muito importante para que a gente tenha uma variedade de fornecedores, né, da vacina aqui para o Brasil e que a gente consiga atender toda a população. Na verdade, esse era o plano inicial do governador João Dória, que a população pudesse toda ser atendida de uma maneira muito rápida. Porém, a gente tem que lembrar aqui que o governo federal atrasou ali a negociação das vacinas e, com isso, São Paulo teve que ceder parte do seu estoque aí para outros estados. A gente, Júlia, ao longo desses últimos meses, vem conversando com vários especialistas. E aí, assim, dos especialistas que eu conversei, por exemplo,
alguns já tinham alertado, não tem como vacinar só São Paulo sem vacinar o entorno, Sim. porque senão o vírus vai continuar circulando aí pela região toda e pode trazer aí variações consideráveis. Então, e a gente já viu essas variações surgindo, né? A gente sabe que as variações do vírus, também dito pelos especialistas, é normal até certo ponto, porém hoje a gente tem a variação P1 e P2 que traz uma disseminação rápida e com perfil de contaminados um pouco diferente, contaminados, por exemplo, mais jovens, né? Então a gente tem casos aí, a gente já tem casos contabilizados de mais de 800 crianças mortas pelo coronavírus, e mais de 160 nas últimas 3 semanas. Então, isso é considerável, isso é um dado importante para a gente entender a gravidade da situação que a gente está vivendo nesse momento. Então, por isso, os deputados colocaram na urgência essa questão da vacina, porque tem tudo a ver. Quanto mais rápido imunizar a população, menor é esse agravamento da disseminação da doença, fora a questão dos leitos que estão aí lotados, né? E que quanto mais rápido a gente vacinar, mais rápido vem a resposta imunológica e mais rápido a gente consegue baixar essa curva. A gente pode usar aí como exemplo desse sistema que foi usado a Inglaterra. Mas a Inglaterra é um país desenvolvido para comparar com o Brasil. Não é esse comparativo econômico que a gente está falando, mas da estrutura logística para debelar o vírus. Então, o que foi feito? A população foi vacinada com muita rapidez, com muita eficácia, mais da metade da população já foi imunizada, e eles também adotaram medidas como lockdown para que o vírus, para que eles conseguissem, né, tempo hábil para vacinar a maior parte das pessoas, sem novos contaminados. Sim. Então, dessa forma, a curva de contágio foi caindo vertiginosamente. Então, isso mostra que são medidas importantes a serem adotadas. Então, como eu falei, os deputados estão debruçados sobre essas propostas com relação à compra de insumos, à vacina, para que o Estado de São Paulo tenha possibilidade de fornecer. Hoje a gente lembra também para as pessoas que houve esse questionamento. Logo no começo, quando a gente falava em vacina, as pessoas questionavam, mas por que não... quem sai mais de casa são os mais jovens, por que eles não começam por eles? Porque esse grupo populacional é muito maior. Então, quer dizer, a logística de vacina, quando chegar nesse grupo populacional dos mais jovens, terá que ser completamente diferente. Então, eram essas as informações que eu tinha para você, Júlia, e para vocês. Um ótimo jornal, eu devolvo aí para vocês no estúdio. Muito obrigada, Melissa Araújo, contando para a gente, então, que desde o início da pandemia, a Assembleia Legislativa de São Paulo está debruçada em levar e ajudar a população a passar da melhor maneira possível por esse momento. A gente segue por aqui. O deputado Dirceu Dalben, do PL, destinou R$100 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e mais R$100 mil para a Associação Pestalozzi, ambas da cidade de Sumaré, através de emenda parlamentar. É a segunda vez que o deputado garante recursos para essas instituições. Juntas, as instituições auxiliam quase 900 famílias. A PAI de Sumaré atende 400 pessoas com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deficiências intelectuais e também autismo. Já a Associação Pestalozzi atende a 490 pessoas com deficiências intelectual, física e também com autismo, com diversos graus de severidade. O parlamentar disse que o mandato tem o compromisso de promover a garantia dos direitos das pessoas com deficiência e essas novas emendas parlamentares vão continuar realizando um atendimento de excelência para essas pessoas.
Jornal da Rede Alesp. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, e o governo paulista confirmaram a implantação da unidade do Poupa Tempo em Atibaia, no interior do estado. Considerado um dos melhores e mais completos e eficazes programas de implementação de serviços públicos, desburocratizou aí, então, a relação mantida com o cidadão. O deputado Edmir Chedi ressaltou que, além dos postos fixos de Atibaia, é importante lembrar que o cidadão poderá continuar também contando com os serviços digitais. Jornal da Rede Alesp. Em ambiente virtual, foi realizado um ato solene sobre a importância do Hospital Darcy Vargas. A iniciativa foi da deputada Mônica da Mandata Ativista, do PSOL. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, também participou do debate. A repórter Carolina Franca acompanhou o evento. Referência no tratamento de crianças com câncer e outras patologias, o Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Paulo, foi tema de ato solene. Transmitido em ambiente virtual pela Assembleia Legislativa de São Paulo, o evento contou com a participação de deputados estaduais, vereadores e profissionais da saúde, que defenderam a continuidade das atividades do hospital na zona sul da capital. A deputada Mônica da Mandata Ativista, do PSOL, justificou a preocupação com o futuro da unidade de saúde. Existiu uma fala do diretor do hospital, depois confirmado pelo governador João Dória, do interesse de vender o terreno desse hospital referência no tratamento de crianças aqui no estado de São Paulo. Rapidamente, a sociedade, o pessoal do entorno e os trabalhadores se organizaram para defender o hospital. Hoje, o governador recua, mas não há nenhum sinal de que a gente pode confiar nas promessas do governador, porque, apesar da pandemia, ele vem atacando os serviços públicos de saúde. A gente viu isso com as Santas Casas, a gente viu isso com o Hemocentro, a gente viu isso com o Orçamento Geral da Saúde, e esse hospital, como outros tantos, são essenciais para a manutenção da vida. Representante do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde de São Paulo, Rinaldo de Novaes Gomes, apresentou as principais demandas dos funcionários do Darcy Vargas. Ao invés do governo mudar o hospital de lugar, por que ele não muda algumas verbas para nós? Aumento do salário, reconhecimento, aquelas gratificações que eles cortam, né? As vantagens por tempo de serviço que não estão sendo mais aplicadas, enfim, uma série de cortes que nós já sofremos, nós já vivemos numa tensão, além aquele ambiente, sofrimento, dor e morte, aí vem corte de adicional de salubridade. Paula Ronce, nefrologista infantil e servidora do hospital, destacou que é contra a mudança de local da instituição. Todos do hospital ficaram muito assustados com a notícia que ouvimos. A princípio falaram, vocês vão ganhar um novo hospital, mas aí as notícias foram vindo e nenhuma notícia era boa, iam colocar a gente num lugar super longe, totalmente fora do nosso público, totalmente fora do nosso espaço, não iam nos dar um hospital melhor do que a gente já tem, era o mesmo tamanho, pode ser mais moderno, mas do mesmo tamanho, quer dizer, não ia ampliar os serviços que a gente até gostaria e precisaria, e todo mundo se mobilizou para que isso não acontecesse, tá? Como médica do Darcy, o que eu tenho a dizer é assim, eu estou lá há 27 anos, nós amamos aquele hospital, todos nós, o comprometimento de todo mundo lá dentro é muito, muito, muito grande, as pessoas fazem tudo com muito carinho. O Hospital Infantil Darcy Vargas presta assistência especializada e multidisciplinar à saúde da criança e do adolescente, além de formar profissionais na área de pediatria. Mais de 24 mil notificações de violência contra a mulher foram feitas aqui na capital paulista desde o início da pandemia.
E a gente conversa agora com a delegada Jamila Jorge Ferrari, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher aqui de São Paulo, sobre o que fazer para tentar acabar com essa violência. São Paulo, olha só, investe em atendimento às vítimas de agressão e recentemente foi inaugurada lá no município de Arujá mais uma unidade da DDM. A DDM é a Delegacia de Defesa da Mulher. É a 138ª aqui do estado de São Paulo. É um tema muito importante, muito em voga nesse março, não é? Que tivemos aí no dia 8, Dia Internacional da Mulher, dia de lutas, né? E a gente está aqui com a doutora Jamila. Doutora, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Hoje, qual é a situação, então, de violência da mulher hoje aqui no estado de São Paulo e no Brasil? Bom dia a todas e todos. Hoje, especificamente, né, mesmo com a pandemia, o que nós temos visto, pelo menos em termos de registros de boletim de ocorrência, é que nós tivemos uma queda no número de boletins de ocorrência registrados durante o ano de 2020. Talvez isso seja, né, querendo ou não, um reflexo da pandemia, talvez as mulheres não tenham conseguido ir tanto às delegacias de defesa da mulher, mas especificamente com relação às ferramentas e ao trabalho da Polícia Civil, nós não paramos. Nós estamos da mesma forma como antes da pandemia e mais. Criamos a DDM Online, que é uma ferramenta específica para que a mulher que não consegue sair de casa ou não pode sair de casa faça o boletim de ocorrência mesmo, não precisando ir até uma delegacia física. Nós continuamos inaugurando DDMs, como você mesma disse, só esse mês nós já inauguramos 2, e o nosso trabalho visando a proteção e o combate da violência doméstica não vai arrefecer por conta da pandemia. Isso é muito importante, a fala da senhora, né, do quanto, né, as delegacias continuam sendo inauguradas, né, eu falei há pouco de Arujá, mas também em Itaquaquecetuba foi inaugurada, há uma previsão já de quantidades de DDMs para os próximos meses, e isso, juntamente com a DDM Online, facilita para a mulher que precisa fazer a denúncia, né, eu acho que essa é a palavra, precisar fazer a denúncia. Exatamente. O governador João Dória, ele prometeu, e todas as vezes que ele vai falar sobre o assunto, até o final do mandato dele serão 150 DDMs, né, inauguradas. Hoje nós temos já 138. Então, nós estamos num trabalho de pesquisa, um trabalho de análise, né, dos municípios que precisam, considerando população e quantidade de crimes que ali acontecem, justamente para a gente decidir onde será o melhor município, qual será a melhor localidade para ser inaugurada uma nova DDM. E ferramenta, né, justamente para essa mulher conseguir pedir ajuda e conseguir efetivamente denunciar, a gente não pode nunca deixar de criar, né? Então, a gente sabe que hoje em dia o mundo ele é completamente conectado e a Polícia Civil não poderia deixar de estar também conectada, permitindo essa mulher que ela decida se ela quer registrar o boletim de ocorrência indo até uma delegacia de polícia física, uma DDM, ou se ela quer utilizar a Delegacia de Defesa da Mulher online. De qualquer forma, ela vai receber o mesmo atendimento e as mesmas providências, tanto na delegacia física quanto na delegacia virtual, vão ser tomadas da mesma forma. Falando sobre o ano passado, doutora, o Brasil registrou uma denúncia de violência contra a mulher a cada 5 minutos em 2020, mais de 100 mil ocorrências, foram 105.821 ocorrências. Ainda assim, com esses números que são altos, não é, doutora? As mulheres ainda têm medo de denunciar? Ainda é um momento muito difícil para elas de se colocarem nesse papel? Com certeza. A gente sabe da dificuldade, né? Porque às vezes a gente pensa a violência doméstica única e exclusivamente como um crime, como se fosse um furto, um roubo, que você é roubado e vai na delegacia e registra os fatos. Na verdade, não, né? A mulher vítima de violência, ela é multifacetada, vamos dizer assim, a situação dela. Ela normalmente está sendo vítima de uma violência por aquela pessoa, por aquele homem, que é a pessoa que diz amá-la, que diz protegê-la,
que é o pai de seus filhos, muitas vezes, ou que por algum motivo é o provedor econômico daquela mulher. Então, envolve uma série de situações que fazem com que a mulher, de alguma forma, tenha medo, tenha vergonha, ache que nada vai ser feito e, ao mesmo tempo, sinta dificuldade até de entender que ela está vivendo um relacionamento abusivo e que ela deve denunciar esse agressor, porque senão ela pode vir a ser morta. Então, realmente, é um trabalho muito mais de rede, né, que a gente sempre fala, não é só um trabalho policial, é um trabalho que envolve uma série de outros atores, né, players, como se fala hoje em dia. Então, nós temos, sim, a polícia, mas também nós temos que engajar a sociedade civil, nós temos que engajar os outros serviços estaduais, como, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação. Então, são uma série de atores que devem estar junto, trabalhando em conjunto para ajudar essa mulher a entender que ela vive a violência e principalmente para ela ter coragem e se sentir segura em denunciar, fazer o boletim de ocorrência e realmente romper o ciclo da violência. Doutora, é a partir do momento da denúncia, não é? Até o momento que se tem, então, essa medida protetiva, talvez seja o primeiro momento dessa questão da denúncia. Qual o delay que nós temos para quem está escutando em casa, não entende esses trâmites ainda burocráticos? Como é que funciona, então? A Lei Maria da Penha, ela determina que, a partir do momento que a mulher faça a denúncia e peça a medida protetiva, a delegacia de polícia tem 48 horas para encaminhar esse pedido para o Poder Judiciário, que, por sua vez, tem 48 horas para decidir se vai ou não ser deferida essa medida protetiva. E aí, sendo deferida, o oficial de justiça também tem um prazo de 48 horas para cumprir a determinação judicial. Mas nós sabemos que, até por conta da imprescindibilidade de uma medida protetiva, todo esse trabalho e todo esse tempo normalmente não é utilizado. Nós somos, tanto na polícia, judiciário, mesmo a informação para aquele agressor de que tem uma medida protetiva contra ele, é sempre muito célere e muito rápida, justamente porque a gente sabe que uma mulher que precisa de uma medida protetiva, ela tem urgência, por isso que se até chama, né, medida protetiva de urgência. Então, normalmente, pelo menos aqui na Polícia Civil, a mulher pede, ela registra o boletim, nós fazemos toda a análise dos documentos, juntamos provas e encaminhamos imediatamente ao Poder Judiciário para que, depois de ouvido o Ministério Público, eles decidam sobre o deferimento ou não da medida protetiva. Então, sim, apesar da lei prever esses prazos, que até aparentemente podem ser longos, normalmente é extremamente célere, porque a gente sabe da urgência. Quando uma mulher precisa de uma medida protetiva, ela está numa situação de risco para a sua vida e de seus filhos, e nós não podemos deixar de ser céleres nesse pedido. E a mulher, né, doutora, precisa se sentir, ao menos no meio de toda essa situação, protegida, de saber que procurou um local para se proteger e que realmente tem essa proteção. A senhora falou de filhos, não é? A mulher muitas vezes sofre a agressão física, mas os filhos estão na agressão ali do dia a dia, não a física, né, mas a psicológica. Como lidar, então, com essa família que passa por isso? Com certeza, isso que você falou é super importante, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, a vítima da violência física é a mulher. Dificilmente o agressor agride, principalmente se ele for pai ou dessas crianças, desses filhos, agride os filhos, mas ele faz tudo na frente dos filhos. Então, nós chamamos, inclusive, são vítimas indiretas da violência doméstica, né, da violência contra a mulher. E, mais uma vez, como eu disse antes, né, a necessidade da rede de proteção. Ou seja, nós até podemos ali imediatamente fazer o boletim de ocorrência contra a vítima mulher especificamente, mas toda a família, a mulher, os filhos, eventualmente os pais dessa mulher, todos têm que passar por uma ajuda, né? Nós não só encaminhamos a mulher para uma psicóloga, para uma assistente social, nós temos que encaminhar toda a família, inclusive pais e mães, né, dessa vítima, ou mesmo os filhos, porque não adianta a gente só cuidar da mulher. Nós sabemos que as crianças, os adolescentes, quando assistem essas violências, em muitos casos, eles passam, quando adultos, a serem também homens violentos e mulheres vítimas de violência, porque eles, de uma certa forma,
eles ligam, né? Meu pai ama minha mãe, meu pai bate na minha mãe, então bater é amor. De uma certa forma, há essa conexão mental nessas crianças, principalmente, que estão em pleno desenvolvimento. Então, a gente sabe, muitas vezes, quando a gente entrevista agressores, que eles viram seus pais agredindo suas mães, ou quando entrevistamos e conversamos com vítimas, elas falam que a mãe também era agredida, a irmã ou a avó. Então, a gente sabe que cuidar da vítima, mulher, também pressupõe cuidar de seus filhos e dessas crianças que são vítimas indiretas da violência. E dentro de toda essa realidade que a senhora nos conta nesse momento, a senhora que já trabalha com isso há muito tempo, tem um conhecimento sobre essa questão, o papel legislativo, né? Como a Assembleia Legislativa e as casas legislativas podem ajudar no combate à violência contra a mulher? Qual que é essa relação, né, do Legislativo? Importantíssimo, né? Nós, no polícia, nós, o judiciário, ou mesmo o executivo como um todo, ele precisa desse trabalho do legislativo justamente para fortalecer as iniciativas, né, voltadas à prevenção e à proteção da mulher. Então, quando nós agimos numa delegacia de polícia ou agimos eventualmente criando, né, CREAS, CRAS e outras situações, nós, de alguma forma, também precisamos que o legislativo incentive e fortaleça essas iniciativas, criando leis, criando determinações, para que, independentemente daquele governo que esteja na hora, né, que essas iniciativas sejam normalmente permanentes. Então, o poder legislativo é extremamente importante. É um trabalho, como a gente sempre fala, e até estou sendo um pouco repetitiva, é um trabalho em rede, em que judiciário, executivo, aqui falando de governo estadual especificamente, mas também podemos falar do governo municipal, e legislativo precisam trabalhar em conjunto, justamente para fortalecer as iniciativas e para trazer àquela mulher a verdadeira sensação, né, efetivamente, de proteção. Nós não podemos só falar isso quem tem que cuidar o judiciário ou quem tem que cuidar o executivo. Não, somos todos parte desse sistema de proteção e de prevenção à violência contra a mulher. Nessas medidas protetivas, doutora, voltando um pouquinho na sua resposta anterior, porque talvez fique para quem está em casa mais essa questão. Às vezes, se ouve em alguns veículos de comunicação, algumas notícias de que uma mulher tinha uma medida protetiva e acabou sendo vítima de feminicídio ou então de nova agressão. A gente sabe que é um contraponto aí, precisa ser muito bem analisado, por isso a minha pergunta para a senhora. Quando isso acontece, o que acontece ou o que aconteceu antes de fato para chegar às vias de fato? Primeiro, eu acho importante a gente ressaltar que a medida protetiva, apesar de a gente ler e assistir em algumas situações que mulheres com medidas protetivas às vezes morrem, normalmente não, né? Eu acho que é bem importante a gente deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo que a medida protetiva, ela salva vidas. Então, nós temos vários estudos desde 2016, 2017, estamos terminando agora o ano de 2019, que as medidas protetivas salvam vidas. Mulheres com medidas protetivas não são mortas, ou as que são, é extremamente raro essa situação. E por que essa situação, então, acontece? Não posso falar que não acontece, né? Ela realmente acontece. Porque muitas vezes, e isso talvez seja até uma falha nossa, né? E aí, quando eu falo nossa, tanto da polícia quanto também de outras instituições, em explicar efetivamente para aquela mulher que, a partir do momento que ela tem a medida protetiva, ela deve não ter qualquer tipo de contato com aquele agressor, por exemplo, que aquele agressor, muitas vezes, ele não vai aceitar a separação, ou ele não vai aceitar esse tipo de imposição, e ele vai tentar, de alguma forma, ferir aquela mulher, seja tentando matá-la, ou às vezes xingando, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós temos que explicar para aquelas vítimas sempre que a medida protetiva é um direito dela e que, a partir do momento que ela tem uma medida protetiva, ela deve, a qualquer sinal de que aquele agressor tenta, de alguma forma,
burlar a medida, ela deve sempre imediatamente acionar a Polícia Militar, deve acionar, se for o caso, a GCM. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, nós temos o aplicativo SOS Mulher, que é um aplicativo que a gente chama o aplicativo do botão do pânico, ou seja, mulheres com medidas protetivas cadastram as suas medidas em um aplicativo no celular, que a partir do momento que está lá cadastrada a medida, ela aperta um botão do celular e ele passa a ser um verdadeiro botão do pânico, acionando a viatura que estiver mais próxima da sua residência ou do local onde essa mulher esteja. Então, nós temos que mostrar para essa mulher todas as ferramentas e que existem também ferramentas pós-deferimento da medida protetiva, como, por exemplo, o SOS Mulher, que vai ajudá-la e vai protegê-la se o agressor tenta, de alguma forma, burlar essa determinação. Perfeito, doutora Jamila Jorge Ferrari. Obrigada pela sua contribuição de extrema importância aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, bom dia. Obrigada a vocês e um ótimo dia para todos. Muito importante as considerações da doutora Jamila e nós seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp em reunião virtual da Comissão de Educação e Cultura. Os deputados aprovaram 13 itens da pauta discutida no encontro. A gente acompanha agora como foi essa sessão. A Comissão de Educação e Cultura analisou 24 itens na pauta, 11 tiveram pedido de vistas para melhor análise, enquanto outros 13 foram aprovados pelos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um dos projetos de lei aprovados na comissão foi o 30 de 2020, da deputada Alice Brandão, do PCdoB, que institui o Dia Estadual do Samba. Ele foi aprovado por unanimidade e a expressão artística e cultural mais popular do Brasil agora poderá ter um dia exclusivo no calendário estadual. Eu gostaria de agradecer aqui aos parlamentares dessa comissão pela aprovação, tá, de um projeto que eu fui relatora e também pelo meu projeto, né, do Dia Estadual do Samba. Muito obrigada, embora estivesse ausente naquele momento, mas quero agradecer profundamente a todos os deputados dessa comissão. Obrigado, presidente. Outro projeto aprovado, também por unanimidade, foi o PL 261 de 2018, do deputado Coronel Camilo, que torna obrigatório reparar integralmente o dano, além de pagar multa a quem pichar, destruir, depredar ou danificar algum patrimônio público. Já o projeto 707 de 2019, do deputado Tenente Nascimento, do PSL, que fala sobre ensino domiciliar no âmbito estadual, será melhor analisado pelos deputados. Projeto do deputado Tenente Nascimento. Eu acredito aqui que a gente tem um relatório contrário ao projeto, mas eu acredito que a gente teria quórum aqui para aprovar o projeto indo contra o relatório. Não sei se o deputado Tenente Nascimento opta ainda por manter a vista, o pedido de vista, ou se poderia colocar para a gente votar esse projeto do homeschooling, é um projeto bastante importante para a educação de São Paulo. Mas eu acho que merece, se ele não pedir, eu vou pedir. Eu também quero conhecer melhor o projeto, Daniel. A situação da cultura em todo o estado também foi destaque na reunião. A moção 88 de 2020, do deputado Marcos Damasio, do PL, recebeu em um primeiro momento pedidos de vista do deputado Daniel José do Novo, mas na sequência houve uma discussão do projeto de lei sendo votado pelos pares. Esse item da pauta perdeu o objeto, né? Ele já ficou defasado. Então eu vou pedir vista dele e comunicar ao deputado Damasio sobre o que ocorreu, tá bom? Eu não concordo com o Daniel. Ele pediu vista. E aí Não. É com o argumento dele, porque a questão... na verdade, nós estamos na pandemia ainda e o setor cultural foi abandonado novamente. Nós sabemos disso. Governos, principalmente aqui em São Paulo. Então, está valendo essa moção. Eu não vejo... Por isso, eu pedi vista conjunta. Mas eu estou falando uma outra coisa. Eu estou falando que eu não concordo com o fundamento do deputado José Daniel, porque nós estamos numa pandemia e os artistas, os trabalhadores da cultura continuam abandonados, sem a ajuda do governo. Pedir vistas é um direito regimental, vocês podem pedir à vontade. Eu estou dizendo que eu não concordo. Eu pedi a vista porque o item... porque a moção perdeu o objeto, uma vez que o projeto de lei que o deputado Marcos Damasio pede para que seja pautado na Câmara dos Deputados já foi pautado. Dito isso, eu retiro o meu pedido de vista por entender que, apesar de
da moção se referir ao item específico, ela se refere a uma bandeira, a uma defesa que eu acho plenamente genuína seja defendida. A reunião finalizou com a deliberação de requerimentos dos deputados, dentre eles o de Carlos Gianazzi, do PSOL, para convocar funcionários do Instituto de Ciências Biomédicas da USP para esclarecimento sobre denúncias de assédio moral contra os servidores, além do uso de ponto eletrônico para controle de presença dos mesmos. Como se trata de uma assédio moral pela existência de ponto de presença, né, como uma tentativa de intimidar funcionários públicos, eu não acredito que isso seja objeto suficiente, uma vez que eu acredito que, assim como os servidores do setor privado, os servidores do setor público também deveriam ter ponto eletrônico para mapear a frequência, né, dos funcionários e, dessa forma, gerir o trabalho que está sendo realizado. Deputado José Daniel, na verdade, não é contra o ponto eletrônico, é a instrumentalização do ponto eletrônico e também de outros comportamentos que estão assediando, constrangendo e perseguindo vários servidores desse departamento. Voltamos aqui ao jornal e o nosso convidado de agora por aqui é o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Bom dia, deputado. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre o projeto de lei 154 de 2021, que autoriza a compra pelo Executivo e por empresas privadas de vacinas contra a Covid-19. Deputado, é mais um avanço, né, na luta contra a doença que vem matando milhares de brasileiros todos os dias e que se encontram na vacinação uma maneira de vencer esse vírus, não é, deputado? Bem-vindo novamente. Vamos fazer a reconexão com o deputado Vinícius Camarinha para poder ouvi-lo sobre essa questão. Para você que está em casa, não é instituído durante o mês agora de março, o projeto de lei 154 de 2021. Voltamos então agora para a nossa entrevista com o deputado Vinícius Camarinha. Deputado, bem-vindo novamente, né? Nós falávamos do quanto é importante essa lei e as pessoas esperam ser imunizadas, né? Bom, um abraço a vocês da TV Assembleia, um abraço a todos os telespectadores. Primeiro é importante a gente fazer algumas considerações. Infelizmente, hoje o Brasil é o epicentro do mundo na pandemia. Nós temos os maiores números de infecção, causa mortes. Nós estamos vivendo praticamente um laboratório de novas cepas e transformação do vírus. Então, a situação do nosso Brasil ela é gravíssima. Nós temos um congestionamento, de praticamente um colapso de UTIs, de kit intubação, e o grande problema é que a vacina que anda numa velocidade que nós gostaríamos que fosse maior. E ainda se não fosse o Instituto Butantan, o governo do estado de São Paulo, o governador João Dória pelo seu esforço, nós não teríamos sequer as vacinas que nós temos hoje. Então, o que nós fizemos? A Assembleia, desde o início da pandemia, sempre esteve muito atuante. Nós, lá atrás, no começo de março, logo quando surgiu a pandemia, nós fomos a primeira Assembleia do Brasil que aprovamos uma lei geral de combate à pandemia, dando apoio social, econômico, estabelecendo algumas regras. Depois fizemos cortes de despesa aqui da Assembleia, cortes de salários de deputados, de verba de gabinete. E agora, mais uma vez, nós estamos aqui para ajudarmos a encontrarmos uma solução para esse problema. E a solução foi, num grande debate, a gente agilizar a compra de vacinas. O governo federal tem anunciado que tem contratado 500 milhões de vacinas, mas, lamentavelmente, se isso tivesse sido feito no ano passado, quando os laboratórios procuraram o governo federal, hoje nós teríamos, certamente, muito mais brasileiros vacinados. Agora nós estamos no fim da fila, o Brasil está sendo um dos últimos países a pedir vacina, assinar contrato, e esse está sendo um grave problema, porque nós estamos vivendo esse caos que está instalado no nosso Brasil. E aí nós aqui na Assembleia, e eu particularmente apresentei um projeto como esse, outros deputados também apresentaram, que é
autorizar o Estado a adquirir vacinas, muito embora o governo federal já tenha dito que irá fazer, mas caso o governo federal não faça, o Estado se coloque como uma opção. O Estado se coloque na retaguarda da vacina, caso o governo federal não faça. E também seria uma opção também a iniciativa privada a nos ajudar. A iniciativa privada tem condições, às vezes até de mais rápido, comprar vacina. Fazer a interlocução com os laboratórios ou outros países, uma vez que nós vivemos uma relação ruim diplomática com os outros países, não por conta nossa, infelizmente pelo governo federal, que desprezou a China, desprezou outros países, minimizou a pandemia, então isso gerou um problema diplomático sério e isso, claro, tem reflexo nessa relação comercial. Então, a iniciativa privada, se ela puder adquirir vacina, é muito bom. O debate agora sobre a iniciativa privada é se ela poderá fornecer aos seus funcionários ou se ela terá que doar 100% para o SUS. Nós estamos debatendo esse ponto dentro do meu projeto, inclusive recebi emendas da deputada Janaína Pascoal, que sugere que 50% seja doado para o SUS, 50% a iniciativa privada possa imunizar os seus funcionários e colaboradores. Uma coisa já me parece, consenso aqui na Assembleia. Nós não permitiremos que faça a comercialização da vacina. Isso seria distinguir quem tem recurso e quem não tem, o pobre do rico, e não podemos fazer isso. Não dá para você permitir a comercialização, a venda da vacina. A vacina tem que ser gratuita para todas as pessoas, indistintamente da questão financeira. Então, nós devemos somar todos esses projetos, tanto o meu quanto dos outros colegas que apresentaram projetos semelhantes. Devemos ter uma reunião agora para fazermos uma união de todos esses projetos e apresentarmos um projeto ainda mais aperfeiçoado dentro da nossa necessidade. O senhor tocou num ponto muito importante que as pessoas que estão em casa fiquem atentos, não é? Ter o auxílio do setor privado não quer dizer que vão se comercializar esses imunizantes, o que é essencial para a população. Mas, de certo modo, o setor privado pode acelerar a compra, justamente essa negociação com essas empresas farmacêuticas que possam ajudar a imunizar todos, né? Acho que esse, para quem está em casa, é um ponto muito importante. O quanto os senhores estão debruçados para que a população, não só de São Paulo, a população de São Paulo esteja imunizada, mas de modo gratuito, mas que garanta isso a todos. E essa união de setor privado e público é importante nesse momento. E claro, e o que é mais importante, a maior estratégia contra o coronavírus é a vacina. Então, todos os esforços para a gente ter vacina o mais rápido possível. E eu lamento profundamente a irresponsabilidade do Ministério da Saúde e do governo federal de não ter feito esse movimento no ano passado. Em setembro, a Pfizer procurou o governo federal disponibilizando 70 milhões de doses para a nossa população. E o governo federal desprezou a farmacêutica. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é revoltante, me desculpem. É revoltante mesmo, porque nós chegamos a mais de 3 mil mortos no dia de ontem. Que isso? Pessoas jovens. A situação é gravíssima. E aí, por irresponsabilidade, por questões políticas, é um crime o que fizeram conosco. E nós estamos aqui, portanto, dentro das nossas possibilidades, procurando uma alternativa para encontrarmos a melhor solução para isso. Então, há um esforço nosso para incluir a iniciativa privada, e eu repito, não é para comercializar a vacina, que eu sou absolutamente contra, porque nós vamos separar quem tem recurso para comprar e quem não tem. Não é isso. A iniciativa privada vai comprar e, se ela puder fornecer aos seus funcionários, ela vai estar dando um suporte para o SUS e ela vai estar desafogando também a demanda do SUS. Então, eu vejo com bons olhos, o objetivo é o mesmo. Nós estamos encontrando o mesmo final, às vezes por um caminho um pouco mais diferente, mas chegamos todos à vacinação que nós precisamos. Interessante também, a deputada Janaína Pascoal emendou o nosso projeto
autorizando o soro do Butantan. O soro do Butantan, para quem não sabe, é um medicamento que eles estão testando com uma tecnologia em que se aproveita os anticorpos do cavalo que foi infectado pelo Covid, e aí usa os anticorpos do cavalo no ser humano. Os primeiros testes foram positivos, então a gente está tentando autorizar isso já num teste / tratamento com as pessoas. Não temos tempo de ficar muito com enrolação. Acho que as pessoas que estão no estado grave, podemos já aplicar esse teste, esse soro, e também nós estamos fazendo, e eu estou apoiando essa iniciativa também da colega deputada Janaína Pascoal. E essa fala do senhor também é de suma importância para quem nos assiste, de dizer que, independente do viés político, né, se pensa no bem da população, e a Assembleia Legislativa de São Paulo tem feito isso desde o início da pandemia. E quando nós falamos dessas entregas, né, de compras de vacina e entrega tanto para o SUS, como então o senhor imagina que deveria ser ou deverá ser essa fiscalização por parte do Estado quando isso acontecer? Bom, nós estamos vendo um pouco aí o que está acontecendo com o fura-fila. Aliás, a Assembleia tomou outras medidas importantes, punimos quem fura a fila com multa, com penas administrativas ao funcionário que permite isso. Então, a Assembleia está atenta com tudo isso. A fiscalização, ela evidentemente vai, primeiro, da crença que nós temos de que os nossos irmãos que estão tendo essa delegação por nós tenha a consciência de que é para fazer um trabalho sério. E a gente pensa que se houver qualquer deslize, é uma exceção. Nós estamos tratando isso como a grande maioria de pessoas da iniciativa privada que, se tiver a oportunidade de adquirir as vacinas, farão isso de boa fé e vão utilizá-las para os seus colaboradores. A ideia é nós depois editarmos essa lei, dialogando com o governo do Estado, para que a fiscalização se dê da melhor maneira possível. Aí nós temos as agências, nós temos a Secretaria de Estado da Saúde, nós temos a Secretaria de Segurança Pública. Então, tudo isso há que se fazer um controle. Penso que nós podemos, cada empresário que comprar a sua vacina deve ter o registro da quantidade, depois versus as pessoas que forem imunizadas, né? Fazer um encontro de contas. Acho que esse não é o maior problema. Acho que isso é possível ser, essa fiscalização é possível ser realizada. O maior problema é comprar as vacinas. O mercado está saturado. A gente tem uma demanda enorme e poucas ofertas. Inclusive, na nossa lei, nós autorizamos que outras agências internacionais sirvam também de base para o governo do Estado e a iniciativa privada também adquirir as vacinas, não só a autorização da vacina. Por exemplo, a Sputnik da Rússia. A Anvisa ainda não deu autorização emergencial. Só que outros países, como a Argentina, a própria Rússia e algumas outras agências, já permitiram a imunização por essa vacina. Então, nós também poderemos se utilizar dessa autorização internacional e utilizarmos a vacina aqui no Brasil. O que é preciso dizer é que tudo, absolutamente tudo, para adquirirmos as vacinas com segurança, nós precisamos fazer. Nós precisamos tirar essa burocracia, fazermos a desburocratização total para que a vacina chegue e nós paremos de perder vidas de amigos, de irmãos e familiares. Não dá mais, nós estamos perdendo 3 mil vidas dia, é mais do que a tragédia das Torres Gêmeas dos Estados Unidos no ano de 2000, a World Trade Center de 11 de setembro, que matou 2.700 pessoas. Nós estamos vivendo uma tragédia daquele terrorismo de Nova York, nas Torres Gêmeas, por dia. Nós, às vezes, não percebemos, porque falece um em cada canto do Brasil, mas se nós somarmos tudo isso, é uma coisa surreal. Nós temos que tomar todas as providências para evitarmos isso. Perfeito, agradeço ao deputado Vinícius Camarinha pela contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp, levando à população a melhor informação sobre esse projeto de lei. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado, um grande abraço e se cuidem.
Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre o encontro virtual da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Os parlamentares ouviram o secretário estadual da Fazenda e Planejamento, o Henrique Meirelles. O secretário apresentou dados relacionados às metas fiscais aqui do estado do ano passado. A repórter Melissa Araújo acompanhou os trabalhos da comissão. O secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, foi recebido pelos parlamentares membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para prestar contas das metas fiscais e arrecadação do segundo e terceiro quadrimestre de 2020. De acordo com os dados apresentados pelo secretário, apesar da queda de arrecadação ocasionada pela pandemia, a situação fiscal do estado de São Paulo é mais confortável do que a do Brasil. Através de toda uma série de iniciativas tomadas e o fato de que a economia de São Paulo se recuperou mais fortemente do que a economia brasileira, com maior rapidez, já terminando o ano dentro de uma trajetória de crescimento, sendo que o segundo semestre já mostrou a economia de São Paulo crescendo de uma forma muito importante, terminando o ano de uma maneira que a nossa previsão que nós vamos confirmar isso essa semana, através da divulgação dos números da SEAD, mas as previsões iniciais são de que deve ter dado, inclusive, um número positivo de crescimento da economia de São Paulo, quando as previsões para a economia brasileira são de queda de cerca de 4,4%. O secretário Henrique Meirelles também apontou, por meio do relatório exibido aos deputados, queda gradual da dívida do Estado com a União. Mostramos aí a trajetória da dívida consolidada, líquida, ela esteve acima do limite legal aqui, no início do século, digamos, 2001, 2002, 2003, 2004, caiu bastante aqui, e nos tempos todos de expansão econômica, depois que tivemos aí em 2004, 2005, 2006, etc., e foi um período muito importante que eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, na época como presidente do Banco Central do Brasil, e trabalhando intensamente nisso, a formação de política monetária de maneira que permitisse a expansão do país num momento muito importante. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, questionou o secretário se a situação fiscal do Estado não possibilitaria São Paulo ter seu próprio programa de auxílio emergencial. Em que pese a proposta do governador, na minha opinião, é uma gota d'água no deserto, eu queria saber do senhor, se o senhor acha que é possível o Estado ter um programa de auxílio emergencial. A Prefeitura de São Paulo aprovou, outros estados aprovaram. O Estado de São Paulo, com superávit, com dinheiro em caixa, não apresentou um projeto ousado de proteção aos que mais precisam nesse momento. Pergunto, secretário, é possível que a gente tenha um auxílio emergencial no Estado de São Paulo para aquelas pessoas que mais vão sofrer com a redução do auxílio emergencial federal e com o aumento do desemprego e a miserabilidade? Em relação à questão do auxílio emergencial, houve, de fato, um superávit, mas, de novo, o superávit foi em função de uma recuperação grande da atividade no final do ano, e, portanto, não era previsto. Isso é a primeira questão. Segundo, nós temos agora, no ano de 2021, um desafio. Quer dizer, nós temos aqui um aumento de contaminações, etc. A situação não é totalmente previsível. Então, é muito importante o uso consciencioso e cuidadoso, principalmente desses recursos que foram superados do ano de 2020, porque nós podemos ter um problema aqui em 2021, principalmente porque não teremos, novamente, a transferência governamental federal da UCE3.
O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, perguntou ao secretário e à sua equipe se o executivo está estudando enviar nova proposta de reforma administrativa e tributária, incluindo itens que não entraram em projetos anteriores. Eu gostaria de saber se existe alguma reforma nova sendo elaborada aí pelo governo ou pela secretaria que envolva, por exemplo, o ITCMD, que ficou de fora do PL 529, né, que acabou sendo excluído, ou mudança de regras dos servidores públicos, uma reforma administrativa que, de fato, contemplasse aí mudança de regras no serviço público, enfim. Nós temos aí as questões das reformas. O deputado pergunta se nós faremos uma nova reforma administrativa e, principalmente, ou já houve uma pergunta até previdenciária. Nós temos aqui olhar isso é uma coisa que está objeto de discussão, mas olhar isso com muito cuidado, é uma coisa importante até saber que o deputado tem uma visão favorável a isso, ou contempla essa possibilidade, melhor dizendo. Agora, digamos, a reação à reforma administrativa atual é bastante complicada nesse momento. Na próxima reunião, os deputados membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vão apreciar, entre outros itens, a convocação do superintendente do Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, o senhor Paulo César Tagliavini. O deputado Roberto Moraes, do Cidadania, visitou o Hospital Regional de Piracicaba, no interior do estado, para entregar a documentação referente à emenda parlamentar impositiva que garantiu o repasse de R$300 mil para a entidade. O recurso será utilizado para a compra de equipamentos para o setor de oftalmologia. Com essa aquisição, o hospital terá mais qualidade e autonomia, podendo então aumentar o número de cirurgias. O parlamentar já tinha anunciado a liberação de R$4 milhões em emendas, beneficiando 15 municípios, principalmente na região de Piracicaba, e cerca de 10 entidades que prestam serviços assistenciais e de saúde. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Voltamos já com mais informação para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.